nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Oi, gente, boa tarde. Mais um programa, edição, né, aqui do programa Inclusão. Gente, eu me chamo Gardênia Portela e hoje, né, como sempre, a gente tem um convidado aqui nos nossos estúdios. E hoje, nesse dia tão importante, para quem não sabe, hoje é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência no Brasil. Uma luta que a gente sabe, né, que é muito árdua, muito difícil e que às vezes não é credibilizada da maneira que realmente necessitamos. Então, hoje, nosso convidado é um ativista também da causa, é uma pessoa com deficiência e vai contar um pouco da história dele, da trajetória, a luta. E a gente vai aqui, gente, também deixar de reflexão. Eu quero que vocês deixem de reflexão todas as falas do meu convidado hoje, porque ele é uma pessoa que sabe, né, e tem muita propriedade do que ele vai falar aqui, então, da luta dele, da dificuldade. E vai nos dizer o que São José está precisando hoje, não é isso? Então, meu convidado é o Daniel Aparecido. Muito obrigada, viu, Daniel, por você ter aceito. Eu que agradeço o carinho de vocês, aqui da TV, aqui da rádio. E hoje eu vim falar de acessibilidade com a pessoa com deficiência em São José. Porque o que acontece? A gente tem que andar no meio da rua, porque a calçada é muito alta, tá? E o nosso transporte adaptado em São José está sendo cortado, tá? Já foi de 2 pessoas. E eu estou nessa luta desde pequeno, né? Hoje eu moro sozinho, minha mãe faleceu. E eu tenho uma grande história. E assim, estou na luta. Eu acho que ser deficiente é muito difícil, porque a sociedade não está preparada para lidar com isso. Exatamente. Gente, e para vocês verem como a acessibilidade vendida no município ela é falsa, que a gente, antes do Daniel chegar aqui, a gente já esbarrou na primeira barreira, né, Daniel? Para chegar até o Daniel, gente. Isso, lá na rodoviária, tá? Isso que ela está dizendo, eu vira e mexe, eu tô lá, eu tô vendo muitas coisas. E assim, eu não tô pensando só em mim, gente. Eu tô pensando nos autistas também, nas pessoas com deficiência visual. É uma coisa muito assim, fácil, né? Às vezes a pessoa fala, mas o cadeirante tem tudo, tem acesso, tem ônibus, mas olha que na verdade não funciona. Isso daí é uma coisa que é direito e assim, a gente tem que resolver o problema, tá? Resolver o problema, mas na calma, na tranquilidade, o respeito, o carinho, e sempre tá cobrando também, porque não adianta só falar e não resolver o problema. Exatamente. O Daniel, eu queria que você contasse um pouco da sua infância, Daniel, como que foi? A minha infância, na verdade, eu tinha 18 anos, né? Perdi minha mãe com 18 anos, eu fiz 14 cirurgias nas pernas, hoje eu moro sozinho, né? Tenho uma grande trajetória, eu tenho meus irmãos todos casados, só eu que não, e hoje eu moro sozinho. Então as pessoas falam, pô, o deficiente mora sozinho, como que consegue fazer, se virar? Um banho, fazer uma comida, se virar? Porque quando você perde a mãe, você perde o chão. Então é difícil, professor. É muito difícil, sabe? E eu, assim, hoje eu venho em rádio, fico emocionado, eu converso com todo mundo, hora que vou na TV, saio, vou pra missa. Então tem uma grande história da minha vida. Então, é só Deus na minha causa. Daniel, eu achei muito importante você falar agora, citar sua mãe, né? Que a mãe não tem como a gente citar. Não tem. Porque as mães, elas são, né? É tudo. Elas são, meu Deus, assim, o tudo.
né, para os filhos, eu aqui também como uma mãe, as meninas que estiveram aqui há um tempo atrás, que vivem nessa luta, e esse dia, Daniel, por ser um dia da luta da pessoa com deficiência, eu acho que essa luta veio muito lá atrás das mães, né? Sim, Porque a mãe luta muito pelo filho, né? Eu acredito que sim, lógico. perder a mãe é muito difícil, gente, em qualquer dos cenários. Eu não estou falando só no cenário da pessoa com deficiência. Sim, e assim, o que eu acho legal? Hoje é o tema que a pessoa com deficiência, só que tem mãe que tem que pôr a boca no trombone, tem mãe que não fala a verdade, sabe? E aí o que acontece? A gente sozinho não dá conta, sabe? As mães têm que se unir, as mães dos autistas, das pessoas com deficiência, têm que se unir, têm que ir para a Câmara, cobrar, falar do seu direito, porque a sociedade não está nem aí. Se você não cobrar, amigo, olha, para eles tanto faz. Então, só quem está numa cadeira de roda é que sabe o que passa. Eu já nasci na cadeira de roda, eu posso falar isso com maior propriedade, sem medo de errar, tá? E eu acho assim, é uma deficiência só, mas eu me viro, graças a Deus. Sou muito grato a Deus de Deus me dar essa oportunidade de estar lutando com as pessoas com deficiência, com cuidado, lógico. A gente tem que ter vários critérios, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, quando a gente vai acionar o Ministério Público, como está acontecendo no nosso transporte adaptado aí, de 2 pessoas, eu acho que é muito humilhante. Aí a gente tem que ir lá no Ministério Público, aí chega na perícia, lá na rodoviária, a perita manda ela que levantar os 2 braços e a perna. Então, eu acho assim, que isso, para mim, é um descaso. Tá? Isso, para mim, é um descaso porque, assim, é um desabafo. Porque, assim, ser cadeirante não é fácil, mas a gente tem que é a luta. Não pode desistir, não pode parar, não pode desanimar. Então, assim, tudo é uma trajetória. É igual da colônia de férias para PCD. Pô, eu acho que esse daí, para mim, que esse projeto tem que voltar. Porque é um direito que as pessoas com deficiência. E quando foi, Daniel, que acabou? Você lembra o Isso ano? daí foi na época do Cury. Do Cury. Então, assim, é uma coisa que assim, a gente está pedindo para votar, que esse projeto vota, né, quando a gente espera para o PCD, porque assim, era lá na Vila Industrial, né? Era 2 horários, de manhã e à tarde. Então a gente tinha o transporte, tinha a dança, tinha natação, tinha capoeira. Então, assim, gente, vamos dar mais atenção para as pessoas com deficiência, principalmente para os autistas também, entendeu? Para as pessoas com deficiência visual também, entendeu? Então as pessoas têm que colocar, chegar a entender como é que é a realidade da história. Exatamente. O Daniel, e o mercado de trabalho hoje, para você? Olha, como você vê? Porque... Eu vejo que não está preparado, não. Por quê? Porque se você tem um LOAS, você não pode trabalhar. Já é um absurdo, né? Já começa por aí. Porque você não pode trabalhar, você pode trabalhar assim, sem fichar. Tá? O que acontece? Quando você vai trabalhar, a carteira registrada, você perde o LOAS, que é uma ajuda de custo do governo, tá? É dele que eu pago a minha casa, água, luz, compra, faz tudo. Então, se eu trabalhar, eu perco. Aí você vai chegando a uma certa idade, você já não consegue emprego. Já começa por aí. E aí o pessoal fica, mas fica com isso mesmo, é isso que tem no momento. Você está entendendo? E sendo que é um direito de ter uma cota para deficiente, mas na verdade não funciona. E a gente tem que deixar claro, né, Daniel, que esse benefício, que é o BPC LOAS, ele não é suficiente para suprir, não, né, porque, assim, eu não sou casado, despesas, né? Mas eu penso assim, e se eu tivesse um filho? E se eu tivesse a minha esposa? Porque tem mulher que, meu amigo, não trabalha, e aí como é que faz? Então, assim, gente, olha, tudo isso que eu estou dizendo é uma experiência, tá? É uma experiência que a gente está vivendo hoje, o agora, o exato momento agora, tá? Porque não é fácil. Então, assim, eu penso em quem tem filho, e aí? Com salário mínimo, como é que você vai cuidar? Seu filho, da sua mulher, manter sua casa, pagar água, pagar luz. Geralmente tem remédios ainda, né, que a pessoa precisa. Caro. Exatamente. Entendeu? É muito difícil. E hoje, no transporte público, eu falo os ônibus. Estão preparados, Daniel? Realmente, olha, como eu escuto, né? Eu vou dizer para você. A mídia vender que tá tudo bom. Que na verdade não tá. Né? Tá mais ou menos, tá arrastando aí. Mas, assim, a gente não pode parar, tá?
Hoje tem aí, então fala, mas tem ônibus, tá, mas o ônibus só cabe uma cadeira de roda. Tá? Uma cadeira de roda. E outra, é direito, gente. Eu sou muito justo falar que a gente deficiente tem que tomar muito cuidado. Então a gente toma muito cuidado, mas as pessoas também têm que fazer a parte deles também. Exatamente. E essa semana, eu até fiz um vídeo, Daniel, de desabafo sobre essa questão do oportunismo político em cima das pessoas com deficiência. Eu usei o exemplo do autismo, porque é o meu exemplo assim, que eu vivencio mais por conta do meu filho. Sim. E eu recebi inúmeras mensagens no meu privado, falando, nossa, só eu que tinha, eu achei que só era eu que tinha percebido. Você percebe isso também agora, em época de política? Eu percebo isso na Vila Industrial, né? Lá tem muito autismo também, que vai na natação de manhã. E teve uma mãe na sexta-feira que falou para mim, olha, meu filho foi negado, né? O transporte do meu filho. Aí eu falei para ela, qual que foi o motivo desse fechamento, dessa história, né? E aí ela falou, eu falei, olha, você tem que... Sabe o que eu falei para ela? Eu falei, ó, você recorre ao Ministério Público. É só lá. A solução é lá. Não tem mais o que eu correr nessa história. Porque quando você adiciona o Ministério Público, o que eu percebo? Tem gente que tem medo. Então a impela de medo fica naquela, se arrastando, entendeu? Então o que acontece? Quando você fala de Ministério Público, o pessoal tem medo. E aí o que acontece? Se a gente não lutar, se não bater o pé e falar a verdade do que está acontecendo, ninguém vai saber, gente. Ninguém vai saber. Só quem sabe que está aqui, ó, em cima dessa cadeira de roda. Aqui você sabe. Aqui você vai ver a dificuldade fora, calçada que não funciona, saúde que você vai ter que pegar. Olha, eu fui na UBS do Jardim São José essa semana, peguei uma senha lá. Pô, você vai dar uma senha para quem não sabe ler. No meu caso eu tenho dificuldade, o idoso também, porque você vai dar uma senha. Aí fica lá assim, ó, bracinho cruzado esperando te chamar, passa a vez, você não sabe o que está acontecendo, já passou, você tem que pegar uma senha para pegar remédio, para tirar, fazer exame de sangue, para medir pressão. Gente, pelo amor de Deus, então é uma coisa que assim não tem sentido para isso, sabe? Às vezes a gente vem na rádio, a gente assim fala com cuidado, mas assim, pô, dá mais atenção para esses lugares que tem os OBS. Agora, no meu caso, ó, um exemplo, eu vou dar um caso aqui de uma pessoa que tem deficiência visual, como é que faz? Para que você vai dar uma senha para ele que não enxerga? E aí? E geralmente você chega agora nas UBS, não tem mais a pessoa para auxiliar na senha, é um totem, né? Tem um... Aí o deficiente não consegue chegar lá porque está muito alto o totem, e aí como que ele vai tirar uma senha se ele não sabe onde digitar ali? Exatamente. Eu acho que é um descaso, me desculpe, mas é um descaso. É a falta de empatia que a gente sempre fala aqui, né? Sim, é uma falta de empatia. Das pessoas pensar assim, é fácil para mim, mas é fácil para você e para outras pessoas. Será que é fácil? Então, assim, é muito complicado. Eu sinceramente, eu no meu ponto de vista, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas assim, eu sou muito sincero. Comigo ou é ou não é, certo? Ou dá para fazer fazendo favor ou não dá. Porque senão, aí é o que eu te falo, Hilda, aí eu sou de segunda opinião. Eu procuro o Ministério Público. Porque isso aí é um direito meu, não é nem assim, querendo tomar a frente, entendeu? Da situação. É querer resolver numa boa, sem fazer escândalo, sem xingar, sem querer se achar que tá... Ah, não. Então... Mas, Daniel, é muito cansativo, né? Você pensar que existe a lei, você sabe que tem aquele direito e você ainda precisar procurar o Ministério Público, porque as pessoas deixam aquilo de lado. Não, deixa de ser desejado, na verdade, né? Deixa daquilo pro lado que não tem sentido, né? Então, assim, a gente tem nossos deveres também de fazer tudo isso. Agora, uma coisa que eu não entendi até agora, que eu não estou entendendo, é que, assim, você vai passar na perita, ela manda você levantar os dois braços e a perna. Sendo que tem tudo ali pronto, lá do médico, com o tipo da deficiência, tudo preenchido pelo médico da UBS, e chega na hora tem que fazer isso. Porque o laudo já diz tudo, né? O CID já diz a condição da pessoa. Sim, a cadeira de roda também já diz tudo. Então, o meu ponto de vista é esse. Agora, se tem alguma coisa atrás disso aí, eu não posso julgar. Tá? Eu estou sendo muito justo com vocês, porque assim, a gente tem que ser justo. Quando a gente está errado, a gente dá as duas mãos à palmatória. Agora, quando está certo, a gente cobra com cuidado para não ter esse problema todo, né?
Mas estamos aí. Mas eu entendo que o poder público, no geral, eles tentam realmente dificultar para a gente não conseguir ali de imediato. Mas olha, eu tenho muita fé em Deus. Eu sou uma pessoa católica, eu tenho muita fé em Deus que as mães dos autistas aí vai conseguir, tá? Eu não estou aqui, eu estou em toda a causa, não só com pessoa com deficiência, tá? Quero deixar bem claro isso aqui na rádio, porque o que as mães precisar de mim, pode contar comigo, tá? Pode contar comigo a Hilda aí, que é meu braço direito aí, que sempre me dá um apoio legal. Porque assim, a gente sabe dessa dificuldade. Ela sabe disso, a gente também sabe, mas não pode deixar parar. Não. A gente tem que ir com calma, tranquilo. E assim, ter força que a gente chega. E essa união, né, nossa, né, das nossas dores, eu sempre falo isso, né, Daniel? Sim. Que a gente une as dores, porque o Daniel, ele é uma pessoa com uma deficiência física, o meu é com intelectual, autismo, e outras famílias, né, com síndromes raras, e aí o que a gente faz, Daniel? A gente se une, todo mundo, né, na sua dor, na sua dificuldade, Sim. E busca, né, o que é direito, e o que é de direito nosso. A gente, na verdade, tenta buscar, né? Nem tudo você vai conseguir, né? Exatamente. Nem tudo você vai conseguir. Mas eu percebo também, Daniel, que eu acho que o cansaço das pessoas, de tanto lutar, às vezes a pessoa vai e desiste. Você percebe isso também? Também. Eu já percebi várias vezes. Aí a turma fala assim pra mim, Daniel, você é um menino tão novo, para com isso. Eu falei, não vou parar, sabe? Porque eu tô vendo as dificuldades das mães aí, do autismo, das pessoas com deficiência visual também. Eu penso muito, sabe por quê? Porque a gente que tem essa deficiência na cadeira é de boa. Agora uma pessoa que não enxerga, né? Pessoa que não tem visão, que tem o filho autismo, que o filho, né, não tem assim muito como lidar com isso, gente. Então é muito difícil, sabe? A sociedade tem que estar muito bem preparada. E assim, o que eu vejo que não é fácil, tá? Daniel, eu sei que você pratica o bocha, né? Não, na verdade eu faço natação. A natação? Eu faço natação 2 dias na Vila Industrial. Por que eu não faço a bocha? Vou explicar um pouquinho. A bocha, ela tem que ter uma classificação. Para quem tem menos força, tá? Então explica aí pra gente. Então assim, a bocha, ela tem que ter uma classificação. E hoje tem um vôlei também. O vôlei lá no Centro da Juventude. Então a natação é a área que eu faço. Natação tem o professor, fica com a gente, depois tira a gente. E aí para me trocar, eu me troco, eu me viro, entendeu? Só que assim, o ruim da natação é que tem 200 pessoas na fila esperando. Para conseguir a vaga para as aulas. Isso, no 5-6, tá? Isso é no 5-6. Aí demora, aí eles colocam o local que você mora mais perto. Igual eu moro na Zona Leste, então Vila Industrial. Então quem mora no parque, faz no parque. Então uma série de... Entendeu? Eles vão espalhando. Sim. Eles não têm um lugar definitivo, entendeu? E aí o que acontece? O pessoal fica esperando, entendeu? Então a natação em si, ela ajuda para as pernas, tá? Para as pernas e para o braço. Por quê? Para não dar maior circulação, você fica muito tempo sentado e tal, e eu faço lá. E aí o que acontece? Quando eu vou conseguir a minha natação, na verdade eu falo o hidro, tá? Por quê? Se você falar que é natação, você não consegue. Você tem que mentir para conseguir ainda. Meu Deus, sério? Com 15 dias para agendar esse carro, tá? Já começa por aí, 15 dias, tá? Para agendar o carro. Você agenda com 15 dias, depois você tem que confirmar e para te deixar. E aí ficou agora para hemodiálise e fisioterapia. Do final de semana, não tem mais. Se você fala quiser, isso, o carro? o carro. Se você tiver que pagar para ir para casa da sua família, você tem que pagar do seu bolso. Tá? Então, assim, esse projeto tem que virar lei. Eu volto a falar aqui, esse projeto tem que virar lei. Fazendo favor, esse projeto tem que virar lei. Porque se virar lei, aí ninguém mexe mais. Só que todo ano a gente tem que ir lá na Câmara Municipal. Conversar, explicar a situação. Parece que você tem que estar obrigando a situação. Obrigando a fazer, sendo que é dever. Se quiser perguntar, mas eu vou comprar Então, Daniel, o transporte para a atividade física não entra? Não entra. Não entra porque, segundo o que eu fiquei sabendo no 5 meses, essa semana que eu liguei, a moça falou ainda para mim assim, Daniel, você mora onde? Eu falei, eu moro no Frei Galvão. Sabe o que ela me respondeu? Ela me respondeu assim, para esporte não está liberado. E aí eu falei para ela, mas quem te disse isso? Aonde que está esse decreto? Que não está liberado. Aí ela falou, não, mas esporte tem. Só que você vai por sua conta. Aí vamos supor, se o deficiente vai por conta dele, e se ele se machuca dentro do ônibus? Tem gente que não consegue andar de ônibus, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa que eu fico indignada de ver a situação, é que ninguém consegue andar de ônibus.
Você tá entendendo a situação, como é que é o negócio? Aí o pessoal fica assim, mas tem aonde? Aonde que tem uma cadeira de roda? Aí você para e pensa, se eu for... Aí, não, ainda tem um detalhe. Tem um detalhe, se você for, por sua conta. Se você pegar aí, é por sua conta. E a gente sabe que não é barato, né, para ir por conta. E aí é onde que está a situação. E aí é onde que eu debato sempre na minha pauta. Aonde que está dizendo isso? Não, e a gente tem que... eles não entendem que o esporte entra como saúde também, né? Porque se você faz atividade física, você melhora muita coisa na área da saúde, né? Sim, mas aí é o que eu estou te falando. É uma coisa que não dá para entender isso. Eu mesmo, me desculpe, gente, não dá para entender. Eu queria que alguém me explicasse isso aqui, ou alguém que estivesse aqui, para me explicar sobre isso. Porque é direito, não é que a gente está querendo demais. Tá? É um direito que é adquirido e acabou. Se é direito, não vai mexer com o que está quieto. E aí você mexe, olha aqui rapidinho. Aí você mexe, aí você complica. O Daniel, e hoje você compete na natação? Olha, hoje eu participo, mas é por causa de ano litoral, a gente não tem como competir. Mas assim, eu competi lá na Vila Industrial só. Mas hoje tem um átulo. Uma coisa que eu queria falar aqui também sobre o basquete sobre rodas. Tá? A gente tinha aqui em São José, tá? A gente tinha em São José, adoro jogar basquete, sou apaixonado, joguei já no Caique. Hoje não tem mais, tá? Porque eles falam que é falta de patrocínio. Compraram não sei quantos bilhões de cadeira de roda de basquete. E aonde foi essas cadeiras? Tá tudo... Eu creio que tá lá no Caique, no João do Pulo. Tá lá guardado, né? E a gente queria saber o que está acontecendo. Esse projeto antes era de quem, Daniel? Você lembra? Esse projeto, na verdade, foi de um amigo meu, Vanderlei. Ele mora no Dom Pedro, ele é cadeirante. Ele que deu início. Então era uma instituição que fazia esse projeto? Não, mas a gente só jogava e aí a prefeitura comprou as cadeiras. O que acontece? A prefeitura, ela alega muito que tem que ter muita parceria para evento, né, para basquete, tudo. E o que acontece, gente? Se tem as cadeiras, eles querem patrocínio. Tá? E não tem os polis, né? Não poderia usar esses espaços? Então, podia usar, mas aí que está o problema, aí que está o X da questão. Não tem profissional para... Não tem. E aí você tem que pagar aquela coisa toda, precisa de patrocínio, e hoje tem a Bosch, que está aí. Que já trouxe vários prêmios para São José, né, a Bosch? Então, tem o Instituto Átalo, tem um monte de coisa aí, mas tem muita coisa para melhorar para deficiente. O Daniel, algumas pessoas me falaram, eu queria que você confirmasse para mim, que antigamente existia o carro adaptado para passeio também para esporte. Nessa pauta aí. Então vamos lá. Esse negócio aí desse carro, a gente tinha. Eu já e qual a justificativa para a retirada? O que acontece? A gente não sabe dizer qual que foi o desfecho dessa história. A gente só ficou sabendo que acabou. Só que eu queria saber da prefeitura qual que é o desfecho dessa história, o porquê que eles fizeram isso. Tá? E o que eu entendo mais ou menos é que tem muita demanda na feira. Tá? Isso daí eu já estou cansado de saber que sabe que tem. Só que assim, a gente sabe que vai se arrastar mais um ano aí. Né? Mais um ano que vai se arrastar de novo. E a gente quer que esse projeto vira lei. E o que eu volto a falar de novo? A gente vai acionar o Ministério Público, vai falar com a doutora Denise, vai falar com o pessoal da PPD lá, o Luiz. A gente adora o Luiz, viu? O Luiz é meu parceiro, tá? O Luiz, ele é um grande braço nosso. Um abraço pro Luiz aí, viu, então, gente? O Luiz da PPD, pessoal lá da PPD, Natanael, Claudete, pessoal aí. Eles estão na luta há muito tempo. Estamos na luta. Então, eu fui no conselho esses tempos aí no Parque Industrial. Aconteceu um fato comigo lá, ela ficou preocupada, o cara veio falar uma coisa pra mim, eu não gostei. O rapaz da prefeitura veio falar uma coisa pra mim, eu não gostei. E ela veio me acalmar. E a gente quer que esse negócio volte. Porque tá uma novela. E o que acontece? Eu não tenho condições de pagar um carro para ir para casa da minha família. Pô, aí você quer o quê? Você quer que eu vou ficar pagando uma coisa que é meu direito? Então, eu ouvi, Daniel, um tempo atrás, que a justificativa que eles deram para algumas famílias é que tinha pessoas que estavam usando, né, a vaga, né, dessa disponibilidade do carro. Sim. Diz que para ficar andando pela cidade. Sim. Coisas que eu acho absurda, porque eu acho que
pra gente sair hoje, tem que ter todo um planejamento, que a gente não vai pegar um carro e vai sair andando por aí, né? Sim, tem que ter um planejamento. E assim, o que não dá para entender é esse negócio aí. E aí eu te digo uma coisa. O pessoal fica, mas é direito. Tá, mas e daí? Você tira? Por causa dos outros você tira? Você quer prejudicar? Eu acho que o direito é para todos, cara. O direito é para todo mundo. Vamos Exatamente. seguir. A regra acabou. Agora, Não. todo ano você tem que ir lá no Ministério Público. Aí tem a doutora Denise também, que é advogada. Que tem E ajuda como o que pessoal da funciona PPD. lá no Ministério Público? Geralmente demora muito tempo vocês Demora. receberem a resposta? Como Demora, funciona? porque assim, o Ministério Público ele entra em processo. Vai rodar o processo. Vai rodar. E aí, depois a gente tem que perguntar de novo que pé que tá isso. Porque que, na verdade é a doutora Denise, que está com o pessoal da PPD, e o doutor Jairo. E aí eu preciso até agendar um horário com ele lá, que eu vou ver que pé que tá esse processo aí. Porque eu estou interessado para fazer parte desse negócio. Quero fazer esse negócio andar. Entendeu? Porque do jeito que tá, gente, pelo amor de Deus, é um descaso muito sério. Daniel, quando vocês procuram o Ministério Público para, né, buscar alguma reivindicação de alguma lei, que, né, porque a gente vai quando, né, está embasado pela Sim. lei, vocês têm o apoio de todas as pessoas que passam essa mesma dificuldade, essa questão, ou não? Ou eles recuam também? Não, a gente tem algum apoio sim, a gente tem que ser justo. Tem sim. Não é todos, mas tem. Mas assim, quando é para falar um motivo da situação do filho da pessoa com deficiência, tem mãe que não fala. Aí que tá o problema. Ah, eu sei bem. Aí é que tá o X da questão. E aí você fica perdido. Pô, fala ou não fala? Fala ou não fala? Só eu que estou perturbando, parece? Então, assim, a união faz a força. É. Tá? Então, assim, eu não sei o que as pessoas pensam, o que as pessoas esperam. Porque quem tem um filho autismo PCD aí sabe a história que tá isso aí. Sabe? Porque se é direito, é direito. Agora, vir aqui, sentar nesse microfone bonito, maravilhoso, sair daqui e falar alto nível, outra história que não tem nada a ver, tem que ter lógica para isso. É, porque eu sempre falo aqui com as meninas no programa, Daniel, que a gente vive de promessas no município hoje. Hoje e outros passados também. Não vou falar só da gestão Não, sim, atual, sim, né? Sim, eu também não gosto de viver de passado, não. Quem vive de passado é museu. Tá? Me desculpe de eu falar desse termo, E mas aí, assim, o que quem vive de passado é acontece? museu. E assim, fala a verdade, não dá para fazer, acabou e ponto final. Eu vou para outra tentativa. Mas eu acho que o que mais deixa a gente triste é usarem a nossa bandeira quando é, né, vantajoso para eles, e aí, na hora da efetivação, né, do projeto, aí eles ficam colocando 1 milhão de barreiras. Eu fui no conselho com a pessoa com deficiência lá no Centro da Juventude. Então, aconteceu um fato comigo lá, eu estava tomando café, assim como eu estou na mesa aqui maravilhosa, mas ele não tinha estudo, não tinha nada. Aí chegou um cara lá e ele começou a falar comigo. Eu, opa, quem é você? Pra você falar dessa forma comigo? Quem é você pra você falar dessa forma comigo? Você sabe da situação com a pessoa com deficiência? Falei pra ele. Ele não. Então você nem sabe o que está acontecendo, eu vou te explicar. Nós estamos aqui retificando o nosso transporte. Aí não podia falar. Aí tinha o Robson, que faz parte do conselho, gente boa pra caramba. Ele já veio aqui no programa, o Robson. Ele é muito gente boa, tá? Eu acho que ele... Luta muito, então, viu, luta no conselho. também. Parabéns, luta muito, Robson. E porque a gente sabe da dificuldade. O Robson, vou falar pra você, eu acho que foi uma das melhores, coisas foi o Robson ser o presidente do conselho. Eu acho que não poderia ser uma pessoa melhor do que o Robson, né? E ele tem reivindicado, ele documenta. Ele tem cobrado muito. Incrível, assim, que eu queria mandar um abraço para ele, porque ele tem cobrado muito. Também mandar um abraço pro Jean também, que tá lá na rodoviária acompanhando a gente lá. Falei pra ele Ai, que legal. Um abraço, Jean, então. Jean já tá convidado para vir no programa, se você quiser também. Tava falando aqui pro Daniel, para ele passar o convite para os amigos dele lá do esporte. Já chamei o povo do esporte aqui, mas não quiseram vir ainda. Por quê? Não sei, Daniel. Eu falei que eu gosto muito, eu gosto muito do pessoal do esporte. Eu acho, Daniel, assim, minha opinião, eu acho que eles têm feito bastante coisa, né? Dentro do que dá, a gente sabe que muitas coisas podem melhorar. Mas você sabe que tem um monte de regra que a gente não concorda, né? Mas aí a gente sabe... Você sabe que a gente tem que debater muito, mas dentro do sistema, para não causar atrito. Então, eu gosto demais do pessoal do esporte. Eu acho que foi uma das secretarias que teve um maior, assim, engajamento pela causa, né? Eu acho isso. Apesar da gente ainda precisar pontuar umas coisinhas ali e acolá, né?
Mas a gente tem que parabenizar o trabalho deles, o Eduardo Marcelo, toda a equipe de lá, a Val, a Jéssica, as meninas da Estimulação Global, eu gosto muito de todas elas. Sim, lógico, são sensacional. Entendeu? A gente sabe que é complicado também, né? Eles estão lá numa posição difícil, né? E é isso, gente. Ô Daniel, e conta pra mim, em São José hoje, de lazer pra vocês, o que é oferecido? Olha, só a natação. Só isso eu te falei, não tem outros esportes. Tá? Por quê? Tem que ter mais esporte. A cidade é riquíssima de imposto. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar pra vida, porque só isso não dá. Tá? Cultura também, né, Daniel? Eu estava esses dias conversando com uma amiga minha Dá um pouquinho de água. e ela gosta muito dessa área da cultura, né? Aí ela falou assim, nossa, eu estava vendo que em São José quase não tem nada voltado para a cultura, para pessoas com deficiência. Ser inserido, né? Porque a gente tem que participar, né? As famílias buscam isso para os filhos, outra né? coisa que eu queria falar também aqui, não cortando o seu assunto, desculpa, perdão. É que se a gente não participa, a gente leva a fama de preguiçoso. Já aconteceu comigo, tá? Tô falando isso porque já aconteceu várias. E assim, eu moro tão longe e eu gosto de esporte, sou apaixonado por esporte. Então, assim, quando falo de esporte, pra mim, eu dou meus pulos. E aí, quando você não vai, eles ficam, mas tem tudo, você não vai? E aí, como é que faz? Aí eu falo, você vai me dar o transporte? Porque é o que eu preciso. Pra me deixar lá, fazer favor e me deixar em casa. Então, é muito difícil. Tá? E assim, eu gosto muito de esporte. Nossa, o pessoal deve estar ouvindo. Eu falei, hoje eu vou na Vila Maria. O pessoal, eu vou acompanhar na rádio lá. Eu falei, acompanha lá. Não, e a gente fala sempre aqui que eu não entendo como que a saúde, os peritos avaliam essa questão de não fornecer, né, Daniel, não fornecer o transporte para vocês, sendo que o transporte, ele traz benefício para a saúde, tanto física como mental, né? Sim, é direito também. E é um direito. E aí eles cortaram um projeto tão bacana, porque se tem um espaço, né? E para voltar aquela novela, né? Para voltar aquela novela, porque fica se arrastando, né? Fica se arrastando e já faz bastante tempo que vocês estão nessa luta, né? Do transporte. E agora, na verdade, cortou de 2 pessoas. A produtora. Então, assim, cortaram de 2 pessoas e a gente está na luta. Então, a gente tem casos, Daniel, de pessoas que mandam mensagem aqui pra gente na rádio, que às vezes precisa pegar 4 ônibus, né, para poder chegar num determinado lugar, para fazer, por exemplo, eu não sei se hoje você faz, mas tem gente que faz fisioterapia, né? Não, eu não faço fisioterapia, porque eu estou esperando, né, eu faço na Vila Industrial. E aí, o que acontece? Para fisioterapia, o carro final de semana é liberado. A nossa briga hoje é para voltar como era antes, final de semana, tá? Quero deixar bem claro isso na rádio, tá? Que uma coisa não tem nada a ver com outra. Estou falando do final de semana, tá? Porque, assim, é direito. Gente, como é que eu vou sair da minha casa para ir para casa de família? Sendo que eu não tenho condições de pagar. E aí fica difícil. E aí fica difícil, porque a gente tem que acionar o Ministério Público. Toda vez, eu volto a falar isso, toda vez, Ministério Público. E aí perde todo-se um tempo, porque a justiça, a gente sabe que é lenta, né? Não é tão rápido. Você tem que agendar, você tem que esperar, você tem que ter a paciência de esperar. E fica difícil. Fica muito difícil. Muito mesmo difícil. Gente, a gente vai agora para um pequeno intervalo comercial e daqui uns minutinhos a gente volta de novo com esse bate-papo aqui com o Daniel, que veio lá da Zona Leste nos prestigiar hoje, viu, Daniel? Muito obrigada. Nada, imagina. E é isso. Será o maior prazer de sempre estar aqui. Agora você saiu de rádio. Se prepara que agora... agora você sabe. Aí o endereço da rádio. E aqui, esse programa foi criado para isso mesmo, Daniel. Para a gente abrir espaço de fala para todos, trazerem aqui suas demandas, né? A gente alertar as pessoas que estão em casa, que às vezes passam pelas mesmas dificuldades que a gente, né? Daniel, que elas ficam com vergonha, acuadas, com medo de cobrar, né? Eu gosto de cobrar, adoro. Isso aí é que eu comigo. Pois toca aqui, Daniel, que eu gosto de cobrar. Tamo junto. Eu falo pra todo mundo. Falo, meu filho não fala, mas eu falo, viu? E eu falo muito. Então, é isso. Mas a gente sabe que é difícil. Tem famílias que têm receio, né? De cobrar. Às vezes também, Daniel, tem pessoas que não sabem do seu direito também, né? Hoje ainda tem pessoas que não sabem, agora né? é igual a pessoa falar assim, mas tem carro adaptado para deficiente.
Mas você consegue comprar um carro com salário mínimo? Não. Você consegue? Eu não consigo. Não. Fala. Aí a gente teria que ver essa pessoa que consegue, da onde que ela tirou esse dinheiro. Porque Então. a conta não fecha, né? A conta não fecha, também tem que pagar. Se pagar, o carro vai em busca e produção. Não, ainda tem um detalhe. Porque quem sobrevive, tá? Eu vou falar sobrevive porque tem que sobreviver, né? Porque é difícil. Com o BPC Loas, eu acho que nem pode adquirir um carro, né? Porque senão aí deixa de ser uma pessoa de, né? de extrema vulnerabilidade. E aí eu acho que isso até prejudica essa questão do auxílio também, né? Do benefício. Então é muito complicado, gente. Ó, São José é uma cidade inteligente, como todos dizem aí, mas a gente sabe, né, Daniel, que Na verdade, eu vou falar uma coisa que você não pode falar, mas assim, é só na cabeça dele, porque ele tem onde? Aonde que eu boto, aonde que eu quero fazer? Eu falei essa semana que eu vou fazer uma corrida com a pessoa aí. Deixa passar esse ano aí que vai passar. Eu vou pegar ele e vou fazer ele daqui na cidade com o Victor, cadeira de roda. Ele para na rua do cemitério e eu falo pra ele, vamos, vai. Você tem as duas pernas, vamos. Senta você na cadeira de roda pra você ver a dificuldade. Vamos eu com você, cara, calma, dois. Pra ver se você vai chegar. Porque é uma vergonha, minha amiga, é uma vergonha. É uma vergonha, é só decepção. É só decepção. E aí quando a gente cobra é chato, as mães barraqueiras, a mãe dos autistas, barraqueiras. Gente, agora eu vou chamar o comercial, tá? E daqui a pouco a gente volta de novo para conversar. O comercial é rapidinho. Viu, gente? Já voltamos. O intervalo aqui é rapidinho. E a gente vem aproveitar ao máximo aqui o nosso convidado hoje, o Daniel Aparecido. Lá do Frei Galvão. Lá do Frei Galvão, que veio hoje aqui abrilhantar nosso programa. E a gente veio cobrar, né, Daniel? O Daniel veio me ajudar a cobrar hoje, gente. Porque eu cobro todo sábado. Hoje é eu, hein? Aí hoje eu falei, não, hoje eu vou trazer uma pessoa que tem mais propriedade de fala ainda mais que eu. Então, mas é uma luta, né, Daniel? A gente é muito grande, né? não desiste. Na verdade, assim, queria mandar um abraço pro John Leno também, que é deficiente visual também lá do Frei Galvão. Falei pra ele que ele tá aqui hoje. Ele é meu vizinho, né? E ele fala, legal, fala lá, que manda um alô pra mim. Você podia ter trago ele, Daniel, com você. Então, queria sair também, né? Então, não vou chamar assim em cima da hora, porque tem que preparar. Mas você já convida ele lá por nós. Que a gente, né, veio uns dias atrás aqui, veio a Érica, o Fernando. Já vou convidar de volta, eles virem aqui de novo, né? Que eles competem bastante, sempre no final de semana eles estão competindo. Trazem muitos prêmios para São José, a gente fica muito honrado, muito feliz, legal. né? Isso é bacana, viu? Isso é bacana para eles, né? Para todo mundo, na verdade. Né? Mas para você ver, né, como com a pessoa com a força de vontade e com a equipe certa, né, você consegue chegar em qualquer lugar nesse sentido. A gente sabe que é bem mais complicado para todos, né, chegar onde almeja por conta dessas barreiras. Olha, lá né? no João do Pulo eu vou te falar um negócio, lá você não chega, viu? Você tem que andar no meio da rua porque a calçada é desse tamanho. O que acontece? A calçada para deficiente ela tem que ser reta. Ela não pode ter degrau nenhum, senão você cai. Agora pensa bem numa pessoa que não enxerga. Deficiente visual. E aí? E se cai? E se ele cai e se machuca? Aí é difícil, né? Então, quando o Fernando veio aqui no programa, ele falou sobre isso, de que parece que todas as adaptações que foram feitas no município, parece que eles não colocaram uma pessoa que vivencia aquela dificuldade no dia a dia. Sim. Porque ele falou que sempre é degrau, é aquelas faixas tátil, né, para pessoa que tem deficiência visual. Isso mesmo. Não fica centralizada, então isso é bem complicado. E eu andei pesquisando, Daniel, que sou muito curiosa, e eu vi que todas essas
né, essas adaptações feitas no município ou até em áreas mesmo privadas, né, elas precisam passar pelas normas da BNT, né? Então parece que esse povo nem isso eles usam, né? Porque se não se deixa um degrau, ou se não faz a rampa ou a faixa tátil centralizada, não tem como, eu acredito que não está dentro das normas, né, da BNT. E aí é isso. E também eu tenho percebido que São José tá cheio de obras, e tem alguns lugares que não tem, né, como eles estão reformando na verdade, as guias. Na verdade, é só obra desnecessária. Ah, me desculpa de eu falar desse jeito, mas é obra desnecessária. Por que não melhora na saúde? Melhora na saúde aí, ó. A saúde também tá se arrastando, né? Aí fala que a saúde que tá boa, que tem ônibus que funciona, né? E na verdade não funciona, né? Saúde que precisa mais, tá aí. E hoje, Daniel, hoje você faz algum tratamento de saúde? Olha, eu faço na UBS do Jardim São José. Faço tratamento lá. Eu vou de ônibus, tudo, pego o remédio lá. Só que a minha dificuldade hoje, é que eu volto a falar, é o negócio de senha nas UBS. Porque como você vai dar uma senha para pessoa que não sabe ler? Um idoso, um cadeirante, uma pessoa deficiente visual. Aí fica difícil. Eu sou contra esse negócio, porque chama pelo nome, pelo painel, que é mais fácil. Lá na UBS do Jardim São José tinha isso. Agora eu colocar esse negócio de senha para quê? Em todas as UBS. Sem motivo. Aí vem falar assim, não, é para desafogar. Desafogar o quê? Em que sentido? Em que sentido que você quer dizer isso para mim? Aí está trazendo prejuízo para as pessoas que precisam estar lá e que não conseguem. Aí você quer trazer prejuízo para todo mundo, né? Então, é isso que eu falo. As pessoas falam assim, é muito bom a tecnologia. Gente, eu concordo, a tecnologia é muito boa. Mas a tecnologia, ela tem que caminhar junto, né, com as dificuldades também de todos os públicos, né? Você falou da pessoa que não sabe ler, do idoso. Então, assim, a tecnologia não acompanha isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, gente, da Zona Azul de São José. A Zona Azul, hoje, você precisa parar o seu carro, aí você precisa caçar um totem que fica, né, estacionado em algum canto. Sim. E aí você tem que pegar o seu celular, escanear o QR Code e aí você fazer o pagamento. A pessoa idosa, ela sabe fazer isso? A grande maioria das pessoas idosas não sabem fazer. E não vai conseguir fazer, porque não escreve, como é que vai fazer? Ainda tem mais. Você tem que cadastrar um cartão de crédito para você, né, fazer ali a cobrança. Não aceita Pix, eu acho isso um absurdo. Sim, sim. E aí tem lugares que não tem mais o lugar onde você pôr a moeda, né? O paquímetro lá. Você tem que fazer tudo pelo aplicativo. Mas eles esquecem as pessoas idosas, pessoas que não sabem utilizar um celular com mais tecnologia. Então, assim, eu acho assim que não adianta você falar em tecnologia. Que não existe lugar nenhum. Se não vai ser acessível para todo mundo, gente. Aí a gente esbarra nessa questão de que em vez de facilitar a vida, né, dos munícipes, dos usuários do transporte, né, por exemplo, que precisam estacionar, eles dificultam. Porque eu já várias vezes eu já estive estacionando meu carro e pessoas me pararam, moça, onde que eu faço para colocar o ticket, que eu não tenho aqui lugar de moeda, e eu percebo que a pessoa teve que pegar o carro, sair, porque não tinha como estacionar. E se você não botar, você é multada. Porque eu já fui multada com meu filho dentro do carro, numa vaga para a pessoa com deficiência que eu estava, com a minha credencial, e eu dei entrada, né, pedindo para eles avaliar essa questão da multa, e eu não tive resposta e eu tive que pagar a multa do mesmo jeito. Então, assim, as câmeras, nessa hora, não serviram para nada, porque o que eles a resposta que foi alegada para mim, foi que a câmera não conseguiu visualizar o papel de credenciamento do meu filho. Então, assim, gente, aí realmente fica difícil. Aí eu escuto assim, às vezes, Daniel, mas vocês mães, vocês ativistas só reclamam. Não é que a gente só reclama. Eu acho que o problema é que é muita dificuldade para nós. Então, assim, a gente tem que pontuar as dificuldades. E eu também, eu costumo sempre elogiar quando está certo, né? Quando está tudo certinho. Mas quando não está, eu acho que a gente tem que falar sim. Porque eu fiquei muito arrasada quando eu tive que pagar essa multa, porque eu pensei assim, se eu passei por isso e que fui atrás, né, para recorrer dessa multa, e essas pessoas
que não sabem da lei, né? Ou que deixam para lá. Porque, assim, querendo ou não, gente, foi quase R$ 200 que eu paguei. Então, assim, eu tava com meu filho, parei numa vaga, com a credencial, tudo. E eu ainda tenho um adesivo no meu carro ainda, né? Na frente, para facilitar. Então, assim, a tecnologia, em vez de me ajudar com as câmeras, ela me prejudicou. Porque me disseram que ainda não tinha... Aí é que eu te digo uma coisa, aí é a falta de consideração, né? O ser humano, né? Porque não adianta nada falar e não tirar o pé do chão, né? Tem que falar e ter ação. Outra coisa aqui que acabei de receber aqui, Daniel, aqui no aplicativo, aqui de mensagem aqui do YouTube, a Célia, nossa ouvinte fiel, muito obrigada, Célia, um abraço aí para você, para a Larissa. Muito obrigada por você estar sempre aqui nos prestigiando. Ela falou aqui que a gente tem que falar também, Daniel, das vagas, tanto para os idosos como para as pessoas com deficiência. Que sim, ainda fala, ainda tem muito lugar, né, Daniel, que precisaria de mais, né? Às vezes a gente chega, aí tem pessoas que... Vou dar um exemplo das vagas para pessoa com deficiência, por exemplo... que as pessoas estacionam em cima daquela faixa que a gente sabe que não pode estacionar, né? Eu já vi moto, eu já vi outro carro colado, que não pode, porque a gente sabe que aquela vaga, gente, aquelas listas que tem na lateral da vaga da pessoa com deficiência, é justamente o espaço que a pessoa que, né, precisa da cadeira de roda tem para ela poder se movimentar. Então, a saída do carro, né, para tirar a cadeira... e colocar. Então, por favor, gente, não vão estacionar motos. Como é que é o nome dela mesmo? Célia. Oi, Célia, tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel, estou aqui hoje no programa. A gente tem que debater muito sobre isso, viu? Um abraço para você aí, para sua filha. Mas a gente está na luta, viu? Não pode parar. Não, a Célia é uma lutadora também, viu? A Célia é referência aqui em São José nesse quesito. Ela está sempre aí nos apoiando. Tá acompanhando? Ela está acompanhando aqui, tem um monte de gente aqui no chat agora acompanhando a gente, está ao vivo, Daniel. E é isso. Obrigado. E às vezes a gente precisa brigar muito por essas vagas. Vou dar até o exemplo, Daniel, das vagas que... Acho que foi ano passado que começaram a fazer as vagas sinalizadas com o do autismo, né? O símbolo do autismo, aquele laço. Porque às vezes a gente ia estacionar com nossos filhos e aí as pessoas vinham... Eu fui parada 2 vezes em supermercados aqui de São José. Falou, olha, você está estacionando na vaga da pessoa com deficiência. Mas se você tem o adesivo, não tem... Aí eu peguei e falei, não, sim, senhora, mas eu... estou com meu filho que tem uma deficiência. Mas para o meu filho não ser uma pessoa, né? A deficiência dele não ser uma deficiência visível, então a gente esbarra muito nesse preconceito, né? Até por isso eu acho que começaram a fazer as vagas com o laço, né? Sinalizando que é o autismo, né? Deficiente tem que ter um adesivo, né? Aquela placona grande que fica bem nas placas, para parar o carro, né? É igual lá no Parque São João, tem umas vagas lá que é para deficiente, mas a cidade toda tem que ter, né, estacionamento, porque não tem... Vou falar do Santos Dumont. Santos Dumont tinha uma vaga, uma só. Aí agora tem 2, que foi uma solicitação da Onda Autismo de São José dos Campos, a qual eu também sou conselheira. Então, a Ariane Pereira, que é uma das conselheiras, que está aí também nos assistindo agora... Ela levava os filhos, né? Ela tem 2 filhos autistas lá na escola, que fica ali dentro, né, do Parque Santos Dumont. E ela solicitou muito, mas muito, até que ela conseguiu. Então foi uma luta aí de uma mãe, gente, para que lá no Parque Santos Dumont tenha hoje... Parabéns pra essa mãe aí, viu? Porque, olha... Guerreira, viu? Parabéns pra senhora, seu nome da senhora. Ela fez... e não só lá, também ali em frente da Unesp, naquela escola, eu esqueci agora o nome. Não, mas tudo bem. Tem uma escola ali, gente, em frente da Unesp, ali na José Longo, que tinha uma vaga também. E aí o Conselho da Onda Autismo, a qual eu também faço parte, cobrou muito e a gente conseguiu mais uma vaga lá. Então, é assim, aonde, pessoal, vocês, né, vê que realmente necessita de uma vaga ali, não tenham vergonha de fazer um 56, abrir um protocolo, sabe? E pedir, porque é um direito, sim. São José é uma cidade com 7 mil e poucos milhões de habitantes, né? 7 mil, gente, me fugiu agora. 700 mil habitantes, é mais. E aí, eu acho que ainda é insuficiente essa questão de vaga. Não é lá ainda. E sem contar que o 56 não funciona, tá? Às vezes, tá? Eu ligo direto para agendar o carro, eu agendo toda segunda-feira. Hoje o carro ainda no 56 que liga? O que acontece? Quando você vai agendar lá, fica chamada 1, chamada 2, chamada 3, chamada 4. Toma todo o seu tempo. E aí você fica... E outra coisa, eu acho que tem que agilizar esse negócio do 56.
Tem que agilizar. Eu já pedi, pelo amor de Deus, fazendo favor, não sei como... Gente, agiliza, por favor. Que toma todo o tempo. A gente que mora sozinho tem que agendar o carro. Igual eu faço atividade na Sorri, na Rua Ipanema, no Jardim Satélite. Então, todo dia eu tô lá. Então, o carro vai me buscar no Frei Galvão, me deixa em casa e depois ele me leva embora. Ô, Daniel, eu conheci já o seu bairro há muito tempo atrás que eu estive lá. Como que tá a questão de acessibilidade hoje? Olha, lá tá péssimo, viu? A acessibilidade lá nos pontos de ônibus tá precário, viu? Eu já pedi para ir lá arrumar, para fazer uma rampa para mim, porque eu caí nessa rampa no ponto de ônibus do bairro Frei Galvão, tá? E a Zona Leste em si, ela tá esquecida. Eu ia falar isso agora para você. Eu Ela morei tá 9 anos esquecida. na Zona Leste. Eu faz 16 anos que eu moro lá. Eu tô decepcionado com muita coisa, tá? Eu não vou falar o motivo que aconteceu comigo, porque é falta de ética, mas aconteceu um motivo muito sério comigo. Porque o pessoal fala tanto de cobrar, e a gente cobra e não consegue. Aí chega nessas horas aí fica todo mundo querendo rodar, né? Querendo aparecer, querendo falar alguma coisa e você fica quieto. Então, quando chega a gente na minha casa, eu falo, o que você vai fazer pelos moradores do bairro? Frei Galvão. Porque lá tem o Coqueiro, o 71, 72, 73 e Campos de São José. Uhum. Aí tem um amigo meu lá, o Douglas, ele mora no Campos de São José, ele mora no apartamento. Gente boa pra caramba, sabe? Me ajuda lá, a gente faz os pedidos pelo 56 e tal. E eu falei pra ele, Douglas, então ajuda a gente, cara, porque a gente tá, entendeu? Então eu quero mandar um abraço pra ele também, que ele é gente boa. E assim, a Zona Leste, o pessoal tem que dar mais atenção pra Zona Leste. Porque precisa. E o que o pessoal me cobra lá? O pessoal fala pra mim, Daniel, a gente precisa de um PEV aqui. Sabe onde que eles fizeram o PEV? Adivinha? Novo Horizonte? Paranangá. Nossa, bem longe, viu? Fora de mão para deficiente. Você está entendendo a situação? E lá é um conjunto de habitacional, fora os prédios da MRV que tem lá também. Então a Zona Cresceu Leste bastante para lá, né? A Zona Leste está crescendo muito. E incrível, o pessoal está me cobrando um monte de coisa lá. Falar, ó, gente, eu não tenho esse poder. Então eu não posso prometer aquilo que eu não vou fazer. Então, assim, não adianta nada ter um projeto de habitacional e não ter nada perto para os moradores. Porque a rua que eu moro só tem especial. Eu moro na Rua 6. Tá? O nome da minha casa, Rua 6, número 198. Lá que eu moro. Quer ir lá? Vai lá falar comigo. Que aí eu vou mostrar as dificuldades que a gente tem na cidade toda. Não é só no bairro, a cidade toda. Mas eu percebo assim, porque eu moro agora na região sul. Uhum. Mas eu percebo que, por exemplo, ali, Andrômeda, nessas ruas, Cidade Jardim. Sabe aqueles patinetes que eles têm agora? Uhum. Ali na Rua do Cemitério, eles colocam o patinete aqui. Como que a cadeira de roda vai passar ali? Isso também é uma cobrança muito grande das pessoas. Eu já reparei. Nisso, eles jogam de qualquer lugar, de aí qualquer jeito, e atrapalha, né, a passagem. Não, tipo assim, não só pra mim, mas para as pessoas de deficiência visual. Eu acho que teria que fazer uma conscientização para as pessoas que utilizam esse tipo, né, de transporte do patinete, sobre essa questão de saber, né, até onde parar, porque eles só pensam nele no momento ali, né, não quero mais usar o patinete, deixa jogado aqui. E aí o que acontece? Eu passei lá essa semana, eu vi um negócio, achei absurdo. Patinete no meio da calçada. Como que você vai passar com a cadeira de roda? Como que... Aí você tem que voltar para trás daquela volta toda. E outra coisa, sabe o que eu acho errado também? É quando o deficiente cobra demais. A fama da gente não é muito boa. É de chato, né? Isso, é fama de chato. A palavra da minha boca. É. Você é exportável, você não tem o que... Barraqueiro, ignorante, sabe conversar. Então, gente, só quem tem um filho deficiente é que sabe o que passa. Ô, Daniel, a Célia pediu para você falar um pouquinho do Sorri. A Sorri, ela fica no Jardim Satélite, tá? Lá, Ana Raquel... É lá onde você passa? Isso, lá no Jardim Satélite. Funciona de segunda a sexta. Só ir lá e falar com a Ana Raquel, marcar uma visita lá, tá? Com a Ana Raquel e com a Elaine. Eu, na verdade, eu fazia parte do Integra, mas hoje eu não faço parte mais, porque aconteceu uns problemas da minha vida e a pessoa... Mas foi por opção sua, sair do Não, Integra? foi, mas aí a pessoa tem que ir no CRAS e falar que quer ir para Sorri. A gente tem... lá na Sorri, ela tem uma série de regras, tá? Para ela querer ir lá, ela tem que ir no CRAS. Se ela tiver uma filha deficiente, ela pode ir no CRAS mais perto.
E E fazer aí, o cadastro, né? Isso, fazer o cadastro, tá? Fazer o cadastro, que aí quando surgir a vaga... E o que tem lá no Sorri hoje? A Sorri, a gente faz um monte de atividades. Tá? A gente faz atividade de artesanato, horta, coral, padaria. Então, para mim, mudou muito, tá? Sorri. Então, assim, é um lugar que, olha, só para deficiente. Que inclui realmente, né? Só que lá não tem essa pessoa que ajuda. Se a pessoa entrar lá, você tem que fazer tudo sozinho. Empurrar a cadeira, se virar tudo sozinho. Tem essa questão também. Então, Daniel, pessoas que têm um comprometimento, vou dar o exemplo do autismo, tá? Por exemplo, meu filho, uma criança nível 3, que futuramente eu acredito que a Sorri é para pessoas mais adolescentes e adultos, é isso? É, isso, mas é pessoas com deficiência. Então, aí meu filho então já não se encaixaria na Sorri, porque ele não tem autonomia de fazer as coisas, sozinho, é isso? É isso. Tá? Mas é um lugar bacana, eu tô gostando de lá, tá? Eu gosto de lá. É um pessoal bacana, a Ana Raquel, a Elaine. O pessoal me atenderam muito bem lá, eu fui no CRAS, fiz tudo o processo. Tá? Demorou para você ser chamado lá, Daniel? Demorou um pouco. Demorou um pouco, não é tão rápido, não. Tá? Então, assim, eu tô gostando demais da Sorri. Então, para mim, tudo é novo. Quando você vai para uma casa nova, tudo é novo. Que bom, né? Então, assim, mas assim, a gente tem que brigar muito pro nosso direito. E a minha tecnologia hoje, eu brigo assim também, pelas pessoas que querem trabalhar. Né? A gente fala Porque muito aqui. Fala muito, mas não dá oportunidade. É. Aí quando vai ficando velho, fica mais difícil se arrastando. Você quer falar mais alguma pergunta pra mim? Pode fazer, filha. Agora é com você. Então, Daniel, a gente já está encerrando, você acredita? Passou muito rápido, então eu quero deixar um recado aqui para todas as famílias aí que estiveram nos assistindo. Muito obrigado. Passa muito rápido, a gente está lutando aqui, tá? Para conseguir mais um tempinho de espaço e a gente... Em breve, talvez a gente consiga esse espaço, né, Ferreira? E é isso, gente. Eu quero agradecer novamente, Daniel, você Obrigado, ter disponibilizado seu sabadão. Não, imagina. Né, ter vindo lá Eu da que Zona... quero agradecer vocês pelo carinho, o pessoal da rádio. Quero agradecer a todos aí que me acompanham aí. Não sei se eu falei certo, mas eu vou receber a gravação depois. Sim, não, vai ficar gravado, viu? E muito obrigado. Tá? Quando quiser que eu venha agora, eu venho aí mais vezes. Gente, eu consegui hoje aqui um amigo, um ativista mesmo, ferrenho da causa, e ele vai nos ajudar mais ainda nessa batalha, porque o Daniel, ele não pensa só nele, ele fala aqui o tempo todo dos autistas, que ele está aí cobrando, e a gente agradece muito, né? Exatamente, Daniel. Que bom que você tem essa empatia também pelas outras pessoas que têm outras deficiências, que hoje a gente não tem essa união. Novamente, eu quero deixar aqui, gente, um recado e um puxão de orelha para as famílias que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, porque as pessoas assistem depois também. Gente, olha, esse ano é um ano muito delicado, um ano complicado, é um ano para a gente refletir, para a gente ver realmente o que está funcionando, o que não está. E é a nossa hora, o único poder que a gente tem no momento hoje agora é o poder nosso do voto. Então, fiquem de olho, não se deixem ser usados por pessoas que querem, né, usar a nossa bandeira, a nossa dor, como a gente sempre fala aqui, e avaliem bem, com responsabilidade, porque a nossa escolha de agora, ela vai fazer diferença para daqui 4 anos, né? 4 anos a gente vai sofrer com essas escolhas de agora, então pensem com carinho, e é isso, gente. A gente vote continua... consciente, tá? Vote consciente, Mas depois exatamente. não reclamar, 4 anos, hein? E é isso mesmo. Entendeu? E muito obrigada a todos, tá bom? Daniel, você quer deixar alguma mensagem de apoio aí às famílias? Eu quero deixar um apoio para todas as famílias do autismo, tá? Eu quero desejar de coração a rádio que me atendeu hoje aqui, maravilhosa, gostei demais, tá? Estou emocionado, vou embora feliz, eu acho que é o que eu gosto mesmo, de falar em rádio e TV também. Mas, assim, gente, é luta muito grande, tá? É, isso eu mesmo. não vou parar com isso. Já estou de barba branca, tá? Porque isso aqui é estresse, muito bom respeito, que a gente cobra. Mas enquanto eu tiver saúde e força, eu vou estar lutando. Só que eu preciso de que as mães me apoiem, tá? Exatamente. É o que a gente fala aqui, Daniel. Junto comigo. A gente não quer fazer vandalismo, quebrar o patrimônio. Não, A gente só quer o nosso direito, quer dever. E a gente fala sempre, a gente tenta tudo no diálogo, né, Daniel? Tudo no diálogo, tá? Eu também, assim, hoje eu fui num evento lá na Vila Industrial, achei muito legal. Mas, assim, a gente tem que fazer mais evento para PCD. Exatamente. Tem mais evento para PCD e bola para frente, gente. Ótimo sabadão para vocês, obrigado aí. Vou mandar mais um abraço pro Jean, porque o Jean havia aqui já. Um abraço aí, viu, Jean? Para você também aí, um amigo do Daniel. Todos os amigos do Daniel aí que tá assistindo, ou que vão assistir depois, né, Daniel? Gente, e fiquem com Deus. Até o próximo sábado, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de todos.
Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.